Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Juan Roque e vou começar pedindo, por favor, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar no sininho, que isso nos ajuda demais. E hoje eu vou conversar com dois super produtores, que é o Daniel Lombardi e a Magali Heinz, para entender um pouco das mudanças do novo protocolo de orientação para o mercado audiovisual. Vamos lá. Importante dizer que essa conversa aqui, ela é muito relevante, porque vocês dois participaram ativamente, né, do desenvolvimento desse protocolo e vocês trabalham com produções maiores, então também passaram, tiveram a experiência, né, de produzir agora durante a quarentena. E eu queria começar perguntando para vocês um pouco, para vocês contarem um pouco do processo da elaboração desse protocolo, né, como é que foi? Eu atuo no Rio Grande do Sul, já há muito pouco em Santa Catarina, a Magali no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A gente tem já há alguns anos essa visão ampla de olhar em âmbito nacional, né? Existe uma concorrência geográfica forte. Na primeira versão do protocolo, no comparativo, assim, em âmbito nacional, muita coisa ficou prejudicada, né? Muito, acho que no início, a gente começou aqui no Rio Grande do Sul, lá no polo, né, do nosso país, em São Paulo, ainda estava fechado, a gente já estava montando o nosso protocolo aqui, já tinha a liberação do governo para filmar, e aí acho que foi natural a gente ser mais restrito, assim, do que até mesmo do que seria permitido, porque todo mundo queria trabalhar com segurança. A gente abriu tanto no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, abriu para filmar antes. São Paulo estava estudando ainda como ia ser o protocolo e a gente foi meio forçado a iniciar a fazer esses protocolos, porque precisava ter um protocolo, a gente sabia que as produtoras iam querer, em São Paulo estavam fazendo, mas São Paulo não tinha pressa, porque São Paulo estava muito longe de poder filmar. E a gente teve que fazer. Então, as próprias entidades aqui no Sul, eu acho que ficaram um pouco sob pressão e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito grande de repente, assumir uma coisa, vamos fazer assim, então deixa tantas pessoas ou deixa mais pessoas, e, de repente, aquilo podia se tornar. Então, realmente, era uma carga, eu acho. Ficou nos ombros das entidades uma carga, uma responsabilidade um pouco grande. Quando o protocolo para o Sindicine saiu, obviamente que ele estava vendo que se fosse ser, por exemplo, só 20 pessoas, a gente ia deixar, mais de 2/3 dos nossos técnicos sem trabalho. Entende? Então, isso São Paulo teve esse cuidado. Por isso que eu acho que quando a gente fez o nosso protocolo, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, existe essa coisa, a gente tinha uma urgência de fazer, não tinha muita experiência ainda nisso, né? E saiu um protocolo que era restritivo mesmo. Apesar de que as pessoas continuam ainda, várias pessoas que eu conheço, se batem por essas ideias, etc. E eu acho que todos têm razão. Entendeu? Mas existem coisas que depois, na prática, né, Dani, a gente viu que não tem como você trabalhar, sabe? Uma equipe não pode ter 20 pessoas no seu total. Até porque as pessoas ficam sobrecarregadas, às vezes é até pior, né? Por conta do nível de estresse e de tudo. É importante a gente salientar que a production service não é todo mundo que entende, né? Que é diferente de ser uma produtora, de trabalhar regionalmente. E essa visão ampla, e que é o que a Magali citou, de levar em consideração se as pessoas vão conseguir trabalhar ou não, né? Porque essas medidas muito restritivas, o feedback dos nossos próprios técnicos aqui, eu já posso desde o Ticano, o Lelê, o Beto, muita gente se pronunciou dessa maneira. Não adianta a gente extinguir o mercado, esse tipo de trabalho da vida deles, né? Porque daí as outras opções deles, são fazer Uber, fazer Rappi, fazer alguma outra coisa. E os protocolos desses serviços, eles são extremamente, muito mais pobres em questão de segurança Covid do que o nosso set de filmagem. Exatamente. Então, faz sentido. Os técnicos se deparavam assim, tá na bandeira vermelha, não posso. Beleza, não posso. Então, o que eu vou fazer? Porque em casa eu também não posso ficar. E essa polarização que era falada, tem gente que quer filmar sem segurança, tem gente que não, que acha que tem que ficar em casa, ela não existiu, na verdade. O que existe é pessoas que acham que tem que ficar em casa e têm condições financeiras de ficar em casa,
e pessoas que acham que tem que ficar em casa só que não tem condições financeiras de ficar em casa, elas precisam trabalhar. E da porta para fora tu tá em risco. E isso não teve um amparo, né, nessa primeira versão, e que a gente mudou nessa segunda versão do protocolo, insistimos muito nisso, a gente precisava olhar a outros mercados. RAP não é o RAP, outros mercados não fazem parte do nosso nicho de trabalho, do nosso segmento, né? Então vamos falar somente do nosso segmento. Não, a gente precisou olhar de uma maneira mais ampla e ver que senão ia ser os nossos profissionais, quando acabasse tudo isso, ia ser nosso mercado ia ser o que sobrou, porque as pessoas iam estar em diversos outros trabalhos, em diversos outros mercados não mais seguros, né? Então foi difícil mostrar que tem que olhar com um leque mais aberto, assim, nesse sentido, porque a gente precisa amparar as pessoas dentro do que a lei permite, não se posicionar como, eu acho que não tem que filmar na bandeira vermelha. Tu colocou um ponto que é muito importante, né, e que eu acho que muita gente não entende, que existe uma diferença entre o que é sugerido pelo protocolo, que é uma orientação, e o que é de fato lei, né? Exato. Existe uma diferença, né? Se vocês puderem falar um pouco... Não, existe uma tremenda diferença, né? A gente, acho que desde o final de março está liberado filmagens presenciais na bandeira vermelha pelo protocolo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Antes dessas datas já foi estipulado 3 datas para as entidades fazerem suas sugestões. Então, e inclusive publicidade é visto como serviço essencial dentro do Rio Grande do Sul, né? Tendo em vista esse caráter informativo de Covid, porque todos 90% dos roteiros já vêm com esse caráter informativo. E aí o nosso guia ele vem para esmiuçar mais, para falar em detalhes. O protocolo do governo ele fala de redução de número de horas, redução de número de equipe, utilização de EPI, distanciamento, né? Resumidamente, acho que são principalmente esses 4 pontos. E o nosso guia ele vem para falar como que tu vai fazer a prova de figurino, como que vai, né? Quais são detalhes mais importantes, principalmente produção de objetos, figurino, a pré, como que vai acontecer, desmiuçar mais o que é permitido dentro da lei. A produtora que vem de São Paulo, no caso de Production Service, ela lê uma recomendação dizendo que na bandeira vermelha tu tem que filmar somente de maneira remota, que era a mesma coisa que estava acontecendo lá, e aí vê um guia que foi feito por todas as entidades, união de todo o mercado, ela não se sente confortável de não seguir as recomendações. Até porque se acontece alguma coisa, eles não estão seguindo as recomendações, e aí todo mundo vai cair de pau dizendo, olha, as recomendações eram essas, porém em Curitiba, porém em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Salvador, as recomendações eram outras, as recomendações eram muito mais homogêneas ao que aconteceu em São Paulo. Então, isso assim, apesar de ser uma recomendação, os nossos melhores clientes, os produtores que valorizam o nosso trabalho, eles estão aqui para seguir as recomendações. Aí, mais uma vez, isso acaba sendo, de fato, uma restrição. Insistimos bastante para que seja visto em âmbito nacional, que seja visto os protocolos dos outros estados, da APRO, da Sindicine, para que fosse homogêneo, porque senão a gente ia acabar sendo, sei lá, os corretos sem trabalho, digamos assim. Ou todo mundo faz igual a gente, ou a gente acaba cedendo também e equaliza isso para não prejudicar o mercado. Estava quase extinto, né? Magali, tu que está em Santa Catarina também, o impacto aí foi tão grande quanto aqui no Rio Grande do Sul? Foi diferente? Foi tão grande quanto? Foi tão grande quanto. E aqui o protocolo, ele quando foi criado, nem existia essa coisa de bandeiras. Então o protocolo de Santa Catarina não tem bandeiras. Ele tem, pode estar, agora até o estado tem bandeira, e adotou depois, agora faz um mês, bandeiras. Mas o protocolo foi feito em outro momento, ele não existe uma coisa assim, não existem, vamos dizer, o guia para a bandeira vermelha, laranja, não existe essa diferenciação. É um só. A gente só tem que seguir, na verdade, o que o governo proíbe ou libera na semana que ele está, por exemplo. Então, uma semana
estava crítico, agora uns 20 dias atrás, ou um mês atrás, quando deu, porque durante muito tempo, Florianópolis ficou uma vez 30 dias sem caso, né? Sem morrer ninguém em Florianópolis, graças a Deus. Então era assim, era a capital, parecia um oásis. Só que depois deu uma recrudescida, tal, como na chegada do inverno, como foi também no Rio Grande do Sul. E agora, graças a Deus, está todo mundo voltando, né, ao normal. Normal, que ótimo, novo normal, né? Pelo menos está sob controle. E assim, então, o que a gente agora consegue filmar, então já pode filmar em praia, pode várias coisas, conforme o governo diz, não pode isso, não pode shopping, a gente não pode filmar em shopping, não pode ir à praia, não pode filmar na praia. Os técnicos estavam bem ansiosos pela liberação, pela chancela desse novo protocolo, né? Da adaptação desse novo protocolo. Vocês acham que de fato vai ter um impacto grande agora no mercado? Vocês acham que tinha muita demanda represada e que agora vai fluir por conta desse novo protocolo, ou que não é bem assim? O que vocês acham assim, com relação ao impacto no mercado por conta desse novo protocolo? Difícil, né? Eu tenho dúvidas, assim, a gente ficou muito mais, agora, assim, a insegurança que passava, de eu estar orçando na bandeira laranja e o job para provar ter mudado na bandeira vermelha era uma coisa realmente traumatizante para eles. Tipo assim, quando a gente estava na laranja lá atrás, São Paulo estava fechado, né? Aí estavam orçando aqui mesmo com essa possibilidade de oscilação, a gente criava até estratégias assim, entre a PPM e o SET tem que ser num período de uma semana antes da virada da bandeira. A gente reduz o nosso tempo para no máximo 7 dias de trabalho para conseguir rodar antes de virar a bandeira. No momento que virou para vermelha, e aí eu tive um exemplo no Jeep, que eu estava na Serra, e foi um azar, digamos assim, que eu abri 3 frentes de locação em 3 regiões diferentes do estado. Então eu estava com a região de Porto Alegre, que poderia estar vermelha e laranja, com a região de Gramado e com a região de Teutônia, que eu acho que é Lajeado o nome da região. Então eram 3 pontos que, se um desses 3 estivesse na bandeira laranja, eu tinha aberto locações para filmar. Mas infelizmente nessa semana todos os 3 pontos passaram para a bandeira vermelha. E aí, aí a gente teve que cair o filme. Isso acaba gerando um prejuízo para a produtora, porque ela contratou pessoas aqui, ela vai ter que pagar, mesmo que negociado 50% do valor, mesmo que trabalhado somente uma parte, e vai ter que contratar de novo os mesmos profissionais, que nesse caso foi no interior de São Paulo e Minas Gerais, que a produtora foi e rodou. Então isso foi traumatizando. Então o que eles falavam lá era assim, não, Rio Grande do Sul não dá para orçar, porque tu orça uma semana, na outra semana vira de bandeira, já muda tudo, já muda o número de pessoas. Exatamente. E aí zerou o orçamento. Eu e a Magali, a gente comentava, a gente tinha orçamentos aí, um número grande de orçamentos por semana, e eles pararam por completo, assim, vinha uma coisa, quando vinha era assim, então não tem crono, é para quando passar a pandemia. Aí chegava... Não, assim, e depois ainda em cima disso, porque primeiro, né, Dani, teve esse momento que as bandeiras viravam toda semana. A gente passou isso no Samsung juntos, né? E depois eu peguei outro trabalho também que eu já previ de filmar em Lajeado, porque estava laranja, e já pensei, vou abrir outra cidade junto, já pesquisei 2 cidades. E daí também não deu certo. Então a gente estava, além de trabalhar, né, tendo que fazer 2 frentes e mais, sabe, tudo, aí em seguida ainda veio a piora dos índices de Covid. Então, assim, eu realmente acho que fiquei 1 mês e meio. No começo, Dani, se eu bem me lembro, a gente recebia, quando São Paulo não tinha aberto, era 3 orçamentos por dia. Eu me lembro, às vezes, de Dani, 2 da manhã, entendeu? E a gente está orçando, sabe? E aí, depois, de repente, com esses 2 fatores, a inconstância das bandeiras, né? E os prejuízos que isso causa, e depois ainda o recrudescimento um pouco da pandemia ali dos índices de Covid no inverno,
Aí realmente parou, assim, eu fiquei pelo menos 1 mês e meio sem receber o pedido de orçamento. Mas é importante salientar a garra, né, dos produtores, gente, porque assim, a gente podia simplesmente falar, olha, não dá, não filma mais aqui, não, a gente ia para o interior, a gente abriu novos nichos de locação, a gente criou novos polos de filmagem para conseguir viabilizar. É importante salientar a importância disso para o mercado, né, porque os técnicos dependem muito do service, né. O que mudou de fato? O que vocês acham que é o mais relevante assim, de mudança? Então, eu acho que tanto eu quanto a Magali, a gente já pode dizer para os nossos clientes, ou para quem não são nossos clientes, mas tem interesse em ser nossos clientes. Agora a gente pode rodar presencial na bandeira laranja, a gente pode rodar presencial na bandeira vermelha. As zonas de risco, a gente incluiu o sistema de zonas de risco, que é feito no restante do país, destacado muito no protocolo da APA e do Cincine, onde isso aumenta o foco é eliminar grandes aglomerações, então a gente tem um número máximo de aglomerações, mas a gente consegue formar grupos, né, resumidamente separado por um ponto neutro, né, que tem uma conferência, um sistema de pulseiras, que a gente até fez no Samsung, que a Magali fez no Samsung, o que permite que o nosso mercado, que os nossos profissionais, que é uma mão de obra extremamente qualificada, é importante dizer isso, às vezes a gente não tem essa noção de quão qualificada e específica é a mão de obra assim, dos nossos técnicos. Isso permite que eles continuem trabalhando no nosso mercado, e que, graças a esse guia, graças ao protocolo, graças a todo o empenho do mercado, é muito mais seguro. Eu não conheço nenhum outro nicho, nenhum outro tipo de mercado de trabalho que seja tão seguro quanto o nosso. É quase um sistema hospitalar que a gente faz. O protocolo, verdade. Nosso protocolo. Então, aquela insegurança que tinha da gente orçar na bandeira laranja e passar para a vermelha, que era quase extinguir o Production Service aqui, passava muito insegurança, ela não existe mais, a gente não precisa mais se preocupar. E as estruturas. E a nossa mão de obra, é importante destacar que o Rio Grande do Sul sempre teve um perfil multifuncional. Então, enquanto em São Paulo é extremamente fracionado, vou dar um exemplo aqui, o cenotécnico montou a cenografia, mas ele não pinta, tu vai ter que chamar o pintor, né? O pintor, ele pinta, mas ele não adesiva, tu vai ter que chamar um adesivador, e assim por diante, extremamente fracionado, que é uma tendência de profissionalização, mas que não está mais de acordo com a nossa nova realidade. Mesmo antes do Covid, já existia uma tendência de redução, de perfil multifuncional. A gente se destaca muito por isso, porque a gente consegue resolver, a gente não admite o impossível, assim, e está sempre em busca de uma solução. E isso eu acho que é o principal diferencial nosso, além de locação, além de todas essas coisas, assim. Então, isso nos ajudou bastante. Zona de risco e poder presencial na bandeira vermelha, que é uma coisa que o nosso governo já permitia desde o início do protocolo, desde o início do lançamento do distanciamento controlado, mas o nosso guia ainda era contra isso, assim, por falta dessa visão que agora a gente já tem. Isso eu acho que é o mais importante, esses 2 pontos. E teve outras coisas que entraram, que é uma coisa delicada, digamos assim, que seria o teste, né? O teste PCR, a recomendação do teste PCR. Por que eu falo que é delicado? Bom, quando a gente fala de uma grande produção, de uma grande estrutura, e marcas já mais, clientes, produtoras já mais consagradas, mais estruturadas, é muito interessante do teu teste, tu consegue, ele é essencial, tu passa uma segurança maior, tu garante que o PCR, a margem de erro é mínima, é de erro humano, tu consegue ter certeza que muito provável tu não tem ninguém com Covid no teu set, tu não tá proliferando a doença. Agora, jobs menores, estruturas menores é muito delicado, tem que tomar muito cuidado porque o custo do PCR é gigantesco, a gente está falando aí de no mínimo R$10 mil para testar uma equipe de 15, 20 pessoas da maneira correta e segura. E os nossos orçamentos, a gente sabe, eles variam de 50 a 80 mil reais, eles são pequenos. Trabalhos regionais, né? Regionais, menos até. Eu vou te dizer que eu lendo o novo protocolo e até o protocolo anterior, em vários momentos eu pensei, isso aqui se aplica lindamente para trabalhos grandes de production service. E realmente para o mercado regional é muito mais complicado de seguir à risca todas
orientações, assim, né? Como faz, né? Porque também a gente volta na mesma questão. As pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar em todos os... Então, mesmo usando bastante a criatividade, existe esse espaçamento entre o que é recomendado e o que é viável, o que é possível, porque é em todas as escalas que tem que acontecer esse processo colaborativo, desde o cliente para a agência, da agência para Mas tem uma outra coisa que eu penso, que os trabalhos menores, os trabalhos regionais, da mesma forma que você não tem recurso para seguir à risca todas essas orientações, por outro lado, é muito provável que você também não tenha uma equipe tão grande como se tem num set de um production service, né, de um trabalho nacional, né, de uma marca maior. Menor, assim, né? Intervenção bem menor e é muito bacana ver o que dá para que a galera está conseguindo fazer com 5 pessoas, com 10 pessoas, né? Assim, ó, gente, sobre esse ponto, assim, ó, eu fiz um trabalho para uma produtora local, de um cliente bacana, e a produtora super bacana também, e a gente optou, porque realmente, em fazer o teste rápido, sabe? E porque era o que podia ser feito, sabe? Porque se você tem um orçamento, sabe? Se você um custo lá, vamos dizer que o teu custo de EPI, mas o teu custo Covid numa produção seja 10% a 15%, dependendo, né, da produção. Se você for fazer com PCR, vai dar uns 15%, senão você pode trabalhar em torno de 10%, que está até um pouquinho menos. Os custos de EPI, se você for muito, muito controlado, assim, de EPI, Covid e todo, né? E uma coisa, se você tem um orçamento que você vai falar num número, sei lá, 400 mil, uma coisa assim, 40 mil é difícil, já é difícil, é bastante, porque é uma coisa que a gente, para cortar, é difícil, né, Dani? Entendeu? Então, mas ainda assim você consegue um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas num orçamento de 80 mil, 10% são 8 mil. Você não vai pagar uma equipe, você vai ter que cortar uma equipe inteira, né? Então, isso realmente é uma coisa que, assim, que precisa ser pensada, né? Eu acho que é importante, eu já tinha feito trabalhos com teste e tal, e eu mesmo senti, puxa, mas sem teste, eu mesmo fiquei um pouquinho assim, mas a gente viu que era possível fazer, entendeu? E foi feito e deu tudo certo. E, na verdade, a coisa assim, até numa experiência minha pessoal, o único teste que eu tive falso positivo até hoje foi num teste de PCR. O único problema que eu tive, né, foi num teste de PCR, não foi nunca com o teste rápido. Foi um teste de PCR, deu positivo, a gente imediatamente testou de novo, né? A pessoa com teste rápido deu negativo e testamos com o PCR, só que o PCR só sai no outro dia, ou que sai um pouquinho depois, e aí deu negativo também. Estão desaconselhando o teste rápido. Porém, ele ainda é muito positivo, é melhor do que tu não testar, né? Isso precisa ficar claro. Ele tem uma diferença grande de preço, né? Um teste rápido para o PCR. A média aí, o PCR é R$250, vamos dizer. E o teste rápido a gente já está conseguindo a 180, tem uns que conseguem... 180 não, tem... A 150 já, né? Não, tem 70 e poucos reais já. Olha aí, ó, também nem estava... 70 e poucos, você compra 25 testes, é R$1.570, entendeu? R$1.570 você compra um pacote. E aí, aí você precisa ter um técnico de enfermagem que faça os testes, etc. Carimbe, entendeu? Mas existe assim. Mas é muito, apesar de ele tem uma margem de mais ou menos 30%, dizem, de erro, mas ele ainda assim ele é uma ferramenta que deve ser utilizada para viabilizar. Assim, ó, eu vejo, por exemplo, agora quando iniciar conteúdo, eles estão falando que em conteúdo vai ter que testar de 3 em 3 dias com PCR. Isso é conversa que eu ouvi de São Paulo, entendeu? Eu quero ver o orçamento dessas séries, entendeu? Pois é. Sabe, assim, então ninguém mais vai filmar conteúdo também, você pode imarginar. Pessoal que faz filme, que faz sériezinhas pequenas, como a gente tem aqui em Porto Alegre, entende? A gente tinha falado de falar um pouco da questão da campanha, né? Se vocês sabem como é que vai ser agora essa logística para as campanhas políticas, eu estou curioso para saber como é que isso vai acontecer.
o mundo político é um mundo diferente do que... É um mundo à parte. Não, Dani, tu que pode falar. O protocolo de distanciamento do governo do estado, ele foi muito elogiado, ele virou referência, ele saiu na Oxford, ele foi utilizado como base para protocolos em outros estados e municípios de outros países, né? Ele está sempre entre os primeiros no portal de transparência. No comparativo, São Paulo, a última vez que eu vi, faz 2 semanas, o São Paulo estava em 18º, ele não aparecia na lista. Isso é muito importante, salientar esse portal de transparência, porque quer dizer que as informações que chegam para nós, elas são corretas e são atualizadas diariamente, e a gente está tão aguçado nisso que se algum hospital não atualiza no dia, no software, ele entra na lista de hospitais que não atualizaram, e aí a gente sabe, o hospital X e Y, ele não está atualizado. Ninguém tem no Brasil isso não realmente... Então, no momento, assim, as campanhas, quem faz, que já tem pessoal que já tem encante, campanha pessoal da comunicação e tal, ele se apegou muito ao protocolo do governo e não ao nosso guia de distanciamento controlado. Porque já se especifica EPI, já especifica distanciamento, já tem uma atualização semanal. E lembrando que o distanciamento controlado do governo, desde o início, permite filmagem presencial na bandeira vermelha, inclusive a equipe de reportagem, né, que não entra publicidade, na bandeira preta. Então, eles estão dispostos a seguir esse protocolo do governo. Eles pouco conhecem. Não, seria absolutamente impossível seguir o protocolo de orientação dos... E aí, no meu caso... Isso volta só àquela questão que a comunicação e publicidade são consideradas serviços essenciais no Rio Grande do Sul. Então, eles têm que ser tratados como serviços de informação, certo? Se os serviços de informação podem trabalhar, inclusive sempre puderam, na bandeira vermelha e tal, e em alguma circunstância, não sei com qual restrição, na preta, é óbvio que numa campanha, entendeu? Principalmente, que é uma coisa assim, você não tem como, né? E aí existe toda uma legislação, isso pode ser feito. Isso só reforça a questão de que esse protocolo é de fato uma orientação, né? É uma orientação. Do ideal, se possível, o ideal é que se siga, mas sim, não se aplica em todos os casos como uma campanha política. Isso não se aplica, mas acabou que no meu caso tem uma mescla ali de que eu já peguei uma experiência do nosso guia, uma experiência, eu faço uma mescla do que é realmente bom senso, viável, principalmente questões de questão de esterilização, essas experiências que a gente pegou, não é tão detalhado no distanciamento do governo e que a gente pegou o feedback dos profissionais mesmo que estão trabalhando. Então, a gente está aqui, no meu caso, nessa campanha que eu peguei, no meio termo entre o distanciamento controlado do governo e o nosso guia, pontuando com coisas que realmente funcionam, que a gente pegou, que funciona, mas porém... Assim, que funciona, né, Dani? Porque, assim, nenhum candidato também vai se enquadrar, aglomeração, sem usar máscara, isso aí. Até um tiro no pé, né? E veio filmar aqui, né, Dani? Veio filmar aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Aproveitem esse novo protocolo. Podia ser, a chamada podia ser: venha filmar no Rio Grande do Sul. Cara, é um apelo de todos os técnicos, né? Exato. Aliás, a gente não falou uma coisa, gente. A importância que os técnicos tiveram para fazer com que essa nova versão do protocolo saísse. Foi um negócio assim, cara, a gente sempre brigou muito, eu e o Dani, no primeiro protocolo, e coisa, não só nós, mas outros diretores de produção, outras pessoas de service, mas assim, dessa vez os técnicos tomaram a si o negócio, sabe? A gente quase não precisava fazer movimento, né, Dani? Foi um negócio assim, foi espontâneo, sabe? Os técnicos realmente colocaram a sua voz. As empresas já estavam sentindo muita dificuldade, imagina os técnicos, né? Que quem a gente contrata. Você estava numa situação assim que não era
porque tem que sustentável. esperar, porque o governo, porque não sei o quê. Tipo, não, querido, é agora, tu não tá entendendo. Vocês não estão entendendo, eu preciso muito trabalhar, eu não posso mesmo esperar. E rolou um movimento forte, até quase agressivo, assim, no sentido de cobrança, de tipo, não posso esperar e eu vou fazer de tudo. E aí as redes sociais foram fundamentais nisso. Então nós tivemos um manifesto, que foi um texto muito bonito e respeitoso, pedindo para reabrir o diálogo, para poder falar sobre a segunda versão do protocolo, que era uma promessa que fosse orgânico, e até agora a gente ainda insiste que essas reuniões sejam periódicas, senão vai acontecer novamente, se a gente não pegar o feedback das coisas que estão acontecendo agora, e dizer o que funciona, dizer o que não funciona, e ficar uma atualização constante. Isso sempre foi divulgado como orgânico. Se não fosse orgânico, eu não participaria, eu acho que eu não entraria tanto. E foi essencial para fazer verdade. tudo isso. Meus parabéns para vocês e todos os envolvidos. Parabéns, eu agradeço. E aos técnicos também que brigaram para que isso acontecesse. E agora que melhore, né, gente? Amém. Amém. Torço por isso. Muitíssimo obrigado, queridos. Juan, fica à vontade para cortar, né? Eu sei que, pelo menos pela última experiência, a galera cansa muito de ficar vendo essas coisas e a gente não consegue ser tão objetivo. Sim, fica tranquilo. Foi um bate-papo, agora você edita. Foi bom demais, muitíssimo obrigado. Foi super esclarecedor. Obrigado demais. E boa sorte pra gente. Boa sorte pra gente. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Para mim foi muito esclarecedor. Vou deixar meu pedido aqui mais uma vez, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar no sininho e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!